Olá pessoal, mais uma vez, agora falando sobre o laboratório. Como vocês devem ter já sido informados ou terem lido, né, naquele comunicado que a Jaque escreveu para vocês, as aulas práticas, inclusive os estágios e os laboratórios, assim, a parte de ir para o campo, né, estão suspensas, devido ao momento que estamos vivendo. Mas, mesmo assim, né, eu já entrei em contato com as organizações para informá-los, né, e nós vamos nos preparar através de uma discussão mais teórica, em alguns pontos mais prática, para que quando as aulas presenciais voltarem e essas atividades também novamente vão, é, é, vão ser disponíveis, né, para nós fazermos, para realizarmos, para sejamos preparados e para que possamos pensar daí já em um novo cronograma. Lembrando que isso é só para continuarmos, né, a nossa discussão a respeito daquilo que já nós vínhamos falando, e trazendo nesse momento um pouco a questão, o que nós devemos levar em consideração quando nós fazemos uma pesquisa de clima, né? Que tipo de informações dentro da organização são importantes para nós. Nesse sentido, esse assunto era programado para a semana passada e eu estou trazendo ele essa semana para que conseguimos, né, seguimos na conversa. Quando nós pensamos em diagnóstico de clima organizacional, vocês não vão gostar muito, mas realmente nos apoiamos bastante, né, na análise do comportamento humano. E nesse sentido, nós tentamos entender o comportamento humano na relação com o seu ambiente. Então, como que as pessoas e sob quais condições, sob quais contingências elas se comportam dentro das organizações. E então a análise de comportamento tem sido aplicado, né, às organizações já há mais que 30 anos, que tem pesquisa, intervenção, e quando nós levamos em consideração essa análise do comportamento humano dentro das organizações e as contingências que possamos, né, possamos pensar em relação ao comportamento humano, precisamos pensar em 3 níveis, né? A organização, o processo do trabalho, processo de interdependência ou independência e o desempenho que o indivíduo tem. Quando nós pensamos nesse primeiro momento, no processo, nós vamos analisar as relações ou interrelações do homem com o seu trabalho. Como que ocorre o processo de trabalho? O que ele faz? Quando que ele faz isso? Por que ele faz isso? Que gera isso em termos de consequência, né? Então, se a gente pensa, né, nessa empresa que eu vim falando para vocês, que é a Andrade Cavalletti, né? Essa empresa, né, que nós tínhamos falado, nós vamos pensar, por exemplo, de que uma pessoa que trabalha nessa empresa como motorista poderia, através daquilo que faz ou deixa de fazer e a forma que ele faz ou não faz, influenciar o processo de trabalho e a manipulação das coisas que ocorrem, né, dentro do cargo dele, mas também na associação com os outros cargos.
Então, o que a gente está precisando ou visando, pensando aqui, é entender como que ocorre o processo de trabalho, de forma que a gente consegue visualizar como uma atividade depende da outra e como as atividades, da mais simples à mais complexa, são realizadas. Porque quando eu consigo visualizar isso, eu também consigo encontrar aonde são os pontos críticos, aonde são talvez questões de retrabalho, de etapas que se repetem, mas não precisavam se repetir. Eu consigo identificar fraquezas, eu consigo identificar questões que talvez não estejam necessários nesse processo ou que falta nesse processo para que esse processo seja eficaz, né? É, nessa questão, eu queria que vocês voltassem, refletir um pouco sobre a análise de trabalho que trabalhamos semana passada, não, semestre passado, né? A respeito da tarefa, lembrando que nós temos aí dever, nós temos posição, tarefa, atividades e ações, e a respeito da pessoa, que nós estamos pensando em conhecimento, habilidade, atitudes e outras características. Além da questão do nível do processo, a gente também vai querer analisar o nível do desempenho, que é o indivíduo, né? Como que ele se relaciona com o seu trabalho e como fatores do trabalho levam, no caso dele, ao desempenho ou não, né? E aí nós chamamos ou nós falamos, né, do método CASI, que vem do inglês cake, né, bolo, mas a gente não consegue fazer um bolo igual igual em inglês. Mas a ideia é de que nós pensamos em consequências, que são as consequências do trabalho que essa pessoa está fazendo, do desempenho dessa pessoa, quais são as consequências do desempenho de um indivíduo para os outros indivíduos que também trabalham naquela mesma empresa. Nós precisamos pensar em antecedentes, que fatores me vão levar ou não levar a esse desempenho, em conhecimentos e habilidades que essa pessoa precisa ter para cumprir com o seu cargo, e em relação a equipamentos e processos que possam ser eficientes ou não dentro desse processo de trabalho, dentro do processo de trabalho do indivíduo e, ultimamente, para o seu desempenho. O último nível que nós estamos analisando é o nível organizacional. E aí a gente vai querer entender a empresa como um todo. E aí é importante nós considerarmos que a missão da empresa geralmente vai nos dizer o que é o resultado que é mais importante para eles. Veja bem, se a missão da Latam ou da TAM era paixão por voar, que ela queria mostrar com aquela missão? Ela queria mostrar atendimento ao cliente? Ela queria mostrar qualidade? E como que isso se comporta hoje em relação a essa fusão que ocorreu entre LAN e TAM, fazendo, gerando a Latam. Qual que hoje é a missão? Qual que hoje é o resultado mais importante para aquela empresa? Vamos pensar em uma empresa que precisa de que os funcionários estejam entregando as coisas com qualidade, com um serviço de excelência e com rapidez, que poderia ser uma empresa de ônibus. Só que se os funcionários não estão pontuais,
quando eles se ausentam do seu trabalho, que é o tal de absentismo, isso vai me trazer um prejuízo sobre esse resultado que eu estou visando, sobre essa missão, né, que eu tenho. Então, quando eu identifico os resultados que são importantes, eu identifico também através deles os pontos em qual eu preciso intervir, o que eu preciso entender melhor. Se eu preciso entender melhor o que acontece absentismo, eu preciso entender o processo de trabalho, preciso entender o desempenho também de cada um dos funcionários. Eu vou começar a fazer uma análise entre aquilo que está acontecendo, né, o problema e o desempenho, levando em consideração aí as variáveis que podem levar à falta de desempenho ou a um bom desempenho e as consequências dessa falta de desempenho ou do desempenho. Por último, nós temos várias medidas, várias possibilidades para medir, né, para fazer, né, uma pesquisa de clima. E nós vamos nos basear, nós vamos, né, inspirar em pesquisas que já foram feitas, mas também nós vamos considerar principalmente as necessidades de cada uma dessas organizações em quais, quando acabar, né, esse momento das aulas, dessa suspensão de aulas, né, voltamos às aulas presenciais, nós vamos voltar também a pensar sobre isso, né? E aí a gente vai pensar em perguntas, em um questionário que possa atender às necessidades que foram identificadas na primeira tarefa, que é essa contextualização, que nós já falamos sobre, mas por enquanto nós vamos deixar ela suspensa, nós vamos voltar a isso assim que volta nas aulas práticas, tá? Que ninguém de vocês vá, ninguém precisa neste momento se submeter a um trabalho prático. Nós vamos ficar, né, trabalhando isso de forma reflexiva através do Moodle. E aí, quando nós fazemos o questionário, nós temos várias possibilidades de como que a gente pode medir clima, né? Através de medidas objetivas, aí a gente vai levar em consideração o organograma, relatório de desempenho que eles têm, e as medidas subjetivas que nós especificamente vamos construir, né? Em que a gente vai perguntar aos participantes, os funcionários, sobre o que eles estão percebendo. E isso depende, né, no nosso caso, do foco e da necessidade das organizações avaliadas, e nós vamos trabalhar isso através de um misto de itens que nós já temos e aquilo que nós vamos construir. Eu queria também chamar a atenção a vocês a um documento que eu já vou disponibilizar para vocês, que é um documento no Word, que tem exemplos, né, de perguntas de entrevista, a partir de iniciais, de aprofundamento, aquilo que eu tinha falado, que nós precisamos pensar em perguntas que estejam mais abertas para que conseguimos mais conteúdo, né? Dá uma olhada, né, nesse documento sobre as perguntas e vamos discutir no fórum possibilidades de perguntas que podemos fazer para alcançar esses 3 níveis no diagnóstico: o organizacional, o individual, pensando no desempenho, e pensando também no processo do trabalho. Tudo bem? Um abraço para vocês, fiquem bem.